foi aprovado no edital de chamamento público 07/2020 da Velotur, que é uma concessão de auxílio financeiro destinado a eventos de potencial turístico integrante do programa Belo Horizonte 4 estações, na modalidade online, sob a temática da primavera e verão, estações de inovação e criatividade, arte e festa. E você também pode acompanhar mais informações sobre o próprio site da Prefeitura, que é www.tbh.gov.br. Os organizadores e todos os participantes envolvidos na cantata de Natal repudiam qualquer tipo de violência, seja a violência doméstica, homofóbica, racismo, exploração de trabalho infantil. Esta noite estamos comemorando os 30 anos de música católica da dupla Paulão e Luco. Enfim, queremos agradecer a Velotur pelo patrocínio concedido ao projeto e a todos que estão abrilhantando esta grande noite especial, a noite de Natal. Então, vamos com muita alegria celebrar esse dia, esta noite, esta festa de arte. Bem-vindo ao último episódio da minissérie de Pampulha de JK. Já passei pela Casa de JK, Cassino, Casa do Baile e Iate. E agora, para finalizar, estamos em frente ao principal cartão postal de Belo Horizonte, a Igrejinha da Pampulha. Dizem que a Igreja de São Francisco de Assis é uma homenagem ao pai de JK. Ele era devoto a esse santo. A Igrejinha de São Francisco, ele chamou Oscar Niemeyer e falou com Oscar: Oscar, eu quero uma igreja como a de Diamantina, onde está enterrado o meu pai. O projeto de Oscar Niemeyer foi construído em 1944 e a igreja só foi consagrada em 1959 pelo arcebispo Dom Serafim. Juscelino não se acomodou até o dia da sua consagração. As justificativas dadas por Dom Cabral, que era o arcebispo da época, foram várias. São Francisco domesticou um lobo e não um cão vira-lata. Aonde já se viu colocar um cão no altar? A Igreja Católica considerou a pintura de Portinari uma afronta ao sagrado, como os quadros da Via Sacra, os azulejos da parte externa e o mural no fundo do altar. O bronze de Sesquiate era uma aberração para a época. Niemeyer era ateu e comunista, e o templo não observava os padrões arquitetônicos da Igreja Católica. Nesta mesma época, Juscelino autorizou a construção da Igreja Batista na Praça Raul Soares. Todas essas ações atrasaram a consagração da igrejinha, que só aconteceu 15 anos depois. Em 1947, antes que algum mal acontecesse, ou seja, a sua demolição, por proposição do arquiteto Lúcio Costa, a igreja foi tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em respeito ao espírito católico e religioso do Belo Horizontino, JK insistiu na construção da igrejinha para abençoar as obras da Pampulha. Os tons azuis e branco, os desenhos de peixes, pássaros em movimento das ondas junto com todo o brilho, iluminando o altar, leva o tom de delicadeza e sobriedade. Quando a gente pensa em Belo Horizonte e pede alguém para desenhar ou dizer de um ícone que significaria, que representaria a cidade, é comum as pessoas desenharem o perfil da Igreja da Pampulha. Então a Pampulha está muito identificada com Belo Horizonte. Um
fato curioso, a barragem da Pampulha se rompeu em 1954. Logo vieram as especulações. Seria maldição? Seria porque a igrejinha não foi consagrada? E os jogos do cassino foram feitos com seu pecado? Seria o fim da Pampulha? Finalmente, em 1958, depois de grande empenho de JK, a barragem foi reinaugurada. E mesmo após 77 anos, a igreja é uma das mais procuradas para realizações de casamentos, ensaios fotográficos e, é claro, o ponto turístico mais procurado da Pampulha. A Pampulha foi a grande paixão do JK. Ele, inclusive, viabilizou a compra de terrenos para que seus amigos e formadores de opinião também construíssem suas residências por aqui. De 1947 a 63, a região representou 47% de lançamentos imobiliários da capital. No exílio, ele sentia muita saudade. E as saudades que ele sentia, ele começava da saudade, lógico, de Diamantina, mas da Pampulha, porque ele foi um criador, um construtor, um homem que deu muito apoio às artes, aos artistas. Mas a Pampulha, para ele, então, representava o início, não de um governo, de um presidente e de um prefeito pé de valsa, prefeito furacão, como ele era chamado, que ele construía muito na época da prefeitura, mas também de um prefeito alegre, um prefeito que trouxe alegria para Belo Horizonte, para Minas depois como governador e como presidente. Seu sucesso político começou bem aqui, na Pampulha. Era um empreendedor, sonhador e se empolgava com tudo que dispusesse a fazer. Inquieto, tudo era para ontem. Cobrava de Niemeyer rapidez na execução de seus projetos e acompanhava de perto o andamento das obras. Os projetos deveriam ser concluídos antes do término do seu mandato, para que não houvesse risco de paralisação e nem interrupção de suas ideias. Esse encontro Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer resultou nessa maravilha que é a Pampulha, que todos nós amamos e que é patrimônio da humanidade. Belo Horizonte, Pampulha, de alguma forma inspirou Brasília. Belo Horizonte é mãe de Brasília. E quem sabe, pensando aqui, a avó não é diamantina, né? que é de onde o Juscelino veio. A gente viaja muito na arquitetura, porque a arquitetura nos conta histórias, a arquitetura gera nossos símbolos e nossa relação mais afetuosa com o lugar que a gente vive. Confiava plenamente na sua equipe e dizia: Deus me poupou o sentimento do medo. Como presidente do Brasil, seu lema 50 em 5 resumiu bem a sua personalidade. Todos tinham que sair ganhando, da elite aos mais carentes. Sentia a necessidade de estar sempre ao lado do povo. Suas fotos comprovam seu carisma, pois estava sempre sorrindo e acenando. O Juscelino, ele foi um prefeito, ele foi um governador, ele foi um presidente da República, mas ele era gente como a gente. Então ele era muito simples. Às vezes que ele nos visitava, não tinha a figura de um grande político, a figura de... Tinha um homem com muita energia, com muito carisma, com muito carinho. E o prato também trouxe, né? O homem morre pela boca e o paladar dele, que o frango com quiabo, que é o que ele gostava em Diamantina, a minha avó fazia com muito carinho para ele poder estar degustando aqui no Maria das Tranças, uma vez que estava um pouquinho longe de Diamantina. De onde estiver, JK deve se sentir reconhecido pelo trabalho realizado pelo Brasil. Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Brasília, Patrimônio Mundial da Humanidade. JK deixou para o país desta geração e as futuras um legado de trabalho, otimismo, seriedade e amor à pátria. E para mim, foi uma honra muito grande contar um pouco da sua história. Até a próxima. Vem, companheiro,
homenagear o ilustre brasileiro. Venha dançar, venha cantar aqui nesse dia com ele. Falo de Juscelino, seresteiro, dançarino, mineiro de Diamantina, ele foi demais. Depois de prefeito, foi governador e um grande presidente. Fundou Brasília, a capital federal. Construiu barragens, usinas, como Furnas e Três Marias. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? De fato, Belo Horizonte é uma cidade surpreendente. E você quer conhecer mais nossa cidade? Acesse lá portal belohorizonte.com.br, portal belohorizonte.com.br. Transcorridos muitos séculos, desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com sua vida, foi concebido a obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorrido 9 meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é o Emmanuel, Deus conosco.
nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. É a festa da família, é a festa que o menino veio para nos trazer a paz. Precisamos lutar para uma construção de um mundo melhor, um mundo cheio de paz. Clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. Enquanto criança vai olhar no céu, fazendo o peito. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer como quem fosse Natal outro dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer como que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Pedir só porque o Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse assim. Que Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia. Fala o Paulinho nessa, viu? Roupa nova. Tem muita gente que está sofrendo nesse tempo de Natal, pois não tem família. Este ano foi e está sendo tão diferente de todos. Quanta gente que queríamos abraçar e não podemos. Queremos guardar os nossos corações e lembranças de tanta gente querida, mas não é tempo de tristeza. É tempo de olhar para frente, de enxugar as lágrimas, que apesar de todas as dificuldades, queremos desejar a todos um bom Natal. Debaixo de chuva, que agora nesse momento está
nós estamos na Praça do Papa, a praça construída, né, para abrigar a missa que foi feita durante a visita do Papa João Paulo II na década de 80. E a gente tem atrás de mim o nosso monumento e cartão postal natural, que é a Serra do Curral, circunda, né, 70% do território geográfico de Belo Horizonte. Infelizmente, pela questão da mineração, do outro lado é uma reta, que a gente está quase que literalmente em minério de ferro. Essa área é muito rica de minério de ferro, por isso que essa área daqui para lá, até Ouro Branco, Ouro Preto, é chamado de quadrilátero ferrífero. Nós estamos num bairro de classe média alta, chamado Mangabeiras. Esse é um monumento que foi construído em homenagem à realização da missa, né, do Papa João Paulo II, que quando ele subiu no palco e viu essa paisagem que a gente vai ver aqui agora do outro lado, o Papa falou que é Belo Horizonte, né, com aquele sotaque polonês dele. E nós sempre trazemos os turistas que nós acompanhamos no tour por Belo Horizonte, aqui na Praça do Papa ou no Mirante do Mangabeiras, que pela questão da pandemia está fechado. O tempo não vai ajudar muito, mas daqui da Praça do Papa dá para ver metade da cidade e do Mirante da Mangabeira dá para ver um pouquinho mais. Tem várias personalidades que moram aqui na região, personalidades atuais, personalidades da alta sociedade de Belo Horizonte, de famílias tradicionais, vários empresários, artistas também, o pessoal do Rogério, a família do Rogério Flauzino mora aqui no bairro, a Paula Fernandes mora no bairro logo ali embaixo. Logo abaixo ali a gente tem a Praça da Bandeira e o início da Avenida Afonso Pena, que liga a Praça da Bandeira até a Praça da Rodoviária. Sempre que você quiser vir a Belo Horizonte ou para qualquer atrativo destino turístico que você vá visitar, eu te oriento, não só porque eu sou guia de turismo, mas porque você, pela questão de justiça e de que você tenha uma melhor qualidade no seu passeio, na sua viagem, contrate um guia de turismo ou faça com que a empresa com quem você está viajando contrate um guia de turismo credenciado. E sempre que é credenciado, a pessoa vai ter essa credencial aqui. Porque a gente tem consciência e pode te contar histórias, curiosidades, causos, lendas, além das informações confiáveis sobre história, geografia, tradições, gastronomia, aonde ir, aonde não ir, como não ir e por aí vai. Belo Horizonte é uma cidade múltipla, né? Tanto em atrativos, quanto em atrativos culturais, atrativos históricos, arquitetônicos, gastronômicos. E algum dos símbolos da cidade, né, da história da cidade, é essa edificação que está aqui atrás de mim. Atualmente é o Shopping Popular Oiapoque, administrado pelo Grupo Valado de Contígio, através de uma PPP com a Prefeitura de Belo Horizonte. Do outro lado do quarteirão tem outro Shopping Popular, né, que é onde esses shoppings populares é onde se reúne atualmente o que eram os camelôs que infestavam o resto do centro da cidade. E aqui, no primórdio dele, lá no século XIX para XX, era uma fábrica de gelo. E foi aqui que começou o Guaraná Antártica e a cerveja Antártica também. Começou aqui, mas a receita foi criada na antiga sede da antiga fábrica de gelo, que era do lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aí o que mais recentemente era a cervejaria Antártica, comprou a receita deles e começou a fabricar a cerveja e o refrigerante lá em Jaguariúna e começou a tomar a fama que a cerveja Guaraná Antártica tem atualmente. Outro ponto, a gente está na região de comércio popular aqui de Belo Horizonte, e também a região boêmia da cidade, que a gente chama até de escadinha. Agora, o porquê que chama escadinha, só você vindo aqui para poder saber o porquê e o porquê que a gente chama de zona boêmia. Mas, só para dar uma pinceladinha,
Aqui na rua de cima é que trabalhava, né, digamos assim, a Ilha do Furacão. A Ilha do Furacão não é só uma lenda, é uma história real, que inclusive a pessoa que era chamada de Ilha do Furacão, alguns anos atrás foi descoberta pelo principal jornal aqui de Minas Gerais, o Estado de Minas, morando na Argentina. E foi lá que ela faleceu, né, mais recentemente, morando sozinha, já viúva, lá na Argentina. Ela deixou de fazer as atividades dela aqui em Belo Horizonte, se casou com um argentino, foi para a Argentina e morou lá até ela falecer agora há alguns 2, 3 anos atrás. E você vindo para cá e contratando ou a nossa empresa, o meu serviço, ou qualquer outra empresa, você pode saber dessas e de outras histórias e de outros atrativos que Belo Horizonte tem para poder te oferecer. Venha para Belo Horizonte, estamos te aguardando. É uma cidade, um destino, um local múltiplo, diverso, uma cidade criativa da gastronomia, reconhecida recentemente dessa forma pela Unesco. E uma cidade cheia de símbolos, sejam eles gastronômicos, culturais, históricos, tradicionais. Dentre os gastronômicos, a gente pode citar restaurantes ícones da gastronomia tradicional mineira, como Dona Lucinha, La Grépia, Cantina do Lucas, Maria das Tranças, entre outros. Dentre os culturais, a gente pode citar o Clube da Esquina, o J Quest, o Mercado Central. Dentre os arquitetônicos, nós podemos citar o da Pampulha, onde a gente está nesse momento, né? A gente está dentro da Igrejinha São Francisco de Assis, mais conhecido como Igrejinha da Pampulha, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, entre outros. E para você conhecer isso tudo, você tem várias opções de passeios para você fazer, seja com a nossa empresa, seja com qualquer outra empresa que você vai encontrar listada no site da Belotour. Entre as opções de passeio que você pode fazer, tá a rota gastronômica, que passa por estes restaurantes que citei, entre outros aqui de Belo Horizonte, o que foca só no natural, que vai, por exemplo, no segundo maior área verde em área urbana da América Latina, que é o nosso Parque das Mangabeiras e nossos outros parques municipais, a rota cultural dentro das favelas e vilas aqui de Belo Horizonte, que é uma coisa que está sendo destrinchada, né, trabalhada mais recentemente, e por aí vai. Mas o City Tour, que mistura tudo isso, que geralmente a nossa empresa faz, pode ser feito em 6 ou em 9 horas, no dia que vocês preferirem. Aí a questão do tempo vai depender do quanto tempo que você vai ter e de quantas paradas você vai querer fazer. E se você tiver com pouco tempo, mas quiser conhecer Belo Horizonte e tiver disposto a andar um pouquinho, a gente também tem 4 opções de passeio a pé que você pode fazer pela região centro-sul de Belo Horizonte. Dentre eles, tem o que começa no Shopping Oiapoque, que é o shopping que acabou de passar no vídeo, e termina no Museu Abílio Barreto, que vocês vão ver aqui nesse evento. Mais informações sobre os passeios, gente, que a gente tem disponível na nossa empresa, você pode encontrar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, @Ouro Azul Eventos e Turismo BH. É B e H mesmo, tá? E mais informações sobre tudo que Belo Horizonte proporciona, você pode encontrar no portal www.belohorizonte.com.br, ou você vindo aqui em Belo Horizonte, você pode encontrar nos postos de informação turística, como o que tem aqui na Lagoa da Pampulha, que são administrados. Aí a questão do tempo vai depender do quanto tempo que você vai ter e de quantas paradas você vai querer fazer. E se você tiver com pouco tempo, mas quiser conhecer Belo Horizonte e tiver disposto a andar um pouquinho, a gente também tem 4 opções de passeio a pé que você pode fazer pela região centro-sul de Belo Horizonte. Dentre eles, tem o que começa no Shopping Oiapoque, que é o shopping que acabou de passar no vídeo, e termina no Museu Abílio Barreto, que vocês vão ver aqui nesse evento. Mais informações sobre os passeios, gente, que a gente tem disponível na nossa empresa, você pode encontrar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, @Ouro Azul Eventos e Turismo BH. É B e H mesmo, tá? E mais informações sobre tudo que Belo Horizonte proporciona, você pode encontrar no portal www.belohorizonte.com.br,
ou você vindo aqui em Belo Horizonte, você pode encontrar nos postos de informação turística, como o que tem aqui na Lagoa da Pampulha, que são administrados e gerenciados pela Belotour, materiais de pronta referência turística, como esse guia prático aqui, de bolso, o guia turístico, e o mapa de Belo Horizonte, que fala sobre alguns pontos, as saídas, né, as entradas e saídas da cidade, e o plano original da cidade, que é essa parte que está aqui em caramelo. Esses postos estão espalhados pela cidade, funcionam nos dias úteis, no horário comercial. Ou você pode ir no horário de funcionamento do Mercado Central, no posto de informação turística administrado pelo Mercado Central, que é um símbolo da cultura mineira, um local que a gente sempre passa com os nossos turistas para eles viverem um pouquinho da cultura mineira, né, do jeito mineiro de ser, sempre com a hospitalidade tradicional mineira. E aí lá você pode pegar alguns materiais. Eu gostaria de aproveitar e, inclusive, mostrar algumas fotos antigas, que Belo Horizonte é uma cidade planejada. E por isso que o projeto original está dessa forma, que está aqui nesse mapa. Com as ruas cruzando, uma cruzando a outra. Foi uma cidade inaugurada, tem 123 anos, e como toda cidade, evolui no tempo, né? E dentre as fotos que eu gostaria de mostrar, tem essa daqui, que é o antigo Colégio Santo Agostinho, no bairro de mesmo nome, em Belo Horizonte. O antigo Cine Metrópole, que foi o primeiro cinema de Belo Horizonte. Atualmente ele é a sede do Banco do Bradesco, em Belo Horizonte, na Rua da Bahia com Rua Goiás, no centro de Belo Horizonte. Todas essas fotos a gente mostra para os turistas que a gente recebe, tá? E você também pode encontrar em canais virtuais também. Uma foto antiga da Fazenda do Cercado, que é onde está o Museu Histórico Abílio Barreto, que é um dos pontos de início da cidade de Belo Horizonte, que você pode visitar. Essa daqui é uma foto da década de 40 da Rua Tupinambás com a Avenida Afonso Pena. A maioria dessas edificações baixinhas já não existe mais, né, devido à verticalização da cidade, como toda grande cidade. Essa foto, esse prédio que está do lado, que está mostrando nessa foto, é o que a gente conhece atualmente como Priscil da Praça 7. É um prédio feito por um arquiteto italiano, tem mármore de Carrara dentro do prédio e escadas vindas da Bélgica. Esse daqui, que é o grande hotel da cidade, é onde era atualmente o edifício Maleta, que é um dos ícones culturais de Belo Horizonte. Inclusive, voltando a falar em ícones culturais, para você experimentar e viver um pouquinho da gastronomia moderna de Belo Horizonte, a gente indica para vocês a visita no Mercado Novo, principalmente nas quintas, sábados e domingos, a partir das 15 horas. E para terminar, a primeira sede da Escola de Direito da UFMG, onde está atualmente a Faculdade de Direito da UFMG, na Faculdade Afonso Arinos. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns itens que podem complementar, seja a tradicional ou seja a gastronomia mineira tradicional. Primeiro, sobre a vinícola Casa Geraldo. A gente trouxe aqui hoje a garrafa do vinho feito com a uva Shiraz, que é uma uva que se adaptou perfeitamente ao clima e ao solo de Minas Gerais. É um vinho fino, tinto seco. A vinícola Casa Geraldo é uma vinícola tradicional que já tem mais de um século, está sediada no município de Andradas, no sul de Minas, mas tem uma loja aqui em Belo Horizonte, a qual, caso você queira vir para Belo Horizonte e experimentar os vinhos, a gente faz até uma noite de queijos e vinhos, que é um evento que dura de 1h30, 2 horas, dentro da loja da vinícola Casa Geraldo. Saiba mais sobre a Casa Geraldo, a vinícola Casa Geraldo, pelo Instagram, @casageraldo, ou pelo site www.casageraldo.com.br. Aproveita e siga a vinícola nas redes sociais, no Instagram, para poder saber sobre as novidades, todos os outros produtos, né, que são todos deliciosos, bem feitos e com ótima relação custo-benefício. E sobre outro símbolo da cidade que tem a ver direto ou indiretamente com a gastronomia da cidade, eu cito para vocês a Bombons Lauca. A Bombons Lauca, gente, é uma empresa que foi fundada em 1925, é de
um rapaz, né? Na época era um rapaz, veio da Europa procurando melhores condições de vida e como a única coisa que ele sabia fazer era fazer doces, ele resolveu sustentar a família dele aqui em Belo Horizonte fazendo os doces. A receita mais tradicional e mais conhecida pelos belo-horizontinos e pelo pessoal de fora que conhece a Lauca é essa daqui, ó. As balas de maçã. São maravilhosas, deliciosas. Eu conheço ela e saboreio ela desde que eu me conheço por gente. E são elas que a gente dá como brinde surpresa para os turistas que a gente recebe em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. A versão mais nova, né? As balas sortidas azedinhas, que também são de maçã, só com uma receita um pouco diferente. Vem nessa latinha aqui, validade de 1 ano. Eles, inclusive, você pode comprar na loja virtual deles, www.bombonslauca.com.br, que você recebe em qualquer lugar do planeta. E essa daqui são as balas de maçã cobertas com chocolate. Também é uma nova versão da receita tradicional da Bombons Lauca. E você também pode saber mais sobre os outros produtos da Lauca, pedir mais informações pelo Instagram, @lauca com K oficial, @lauca oficial. Bem, é isso. Belo Horizonte, como diz o mais novo slogan da cidade, é uma cidade surpreendente e aguarda vocês aqui para vocês viverem experiências inesquecíveis. Olá, tudo bom? Então, agora a gente está aqui no restaurante Casa Velha, na rua Além Paraíba, bairro Lagoinha, um dos bairros relacionados à história e da cultura aqui de Belo Horizonte. É um restaurante que já venceu uma edição do Festival Comida de Boteco, né, que já tem 25 anos o festival. É um restaurante bem aconchegante, a decoração bem rústica, bem interessante, bem puxando mesmo para o tempo do Brasil colônia, da tradicional comida mineira. E em falar em tradicional comida mineira, a gente tem alguns pratos aqui da tradicional comida mineira, juntando também com um pouco da religiosidade mineira, né, tradicional da cidade interior. A comida acabou de ser colocada aqui, novinha, pode ser feita. Aí, ó, tradicional comida mineira. Frango frito, feijão tropeiro, polenta, angu, né? Para nós, angu. O pessoal do sul é polenta. Pururuca. Esquentado, né, e mantido no tradicional fogão a lenha. Restaurante bem aconchegante, bem interessante, pequeno, mas é que nem coração de mãe, né? Salada. Um exemplo diferente da gastronomia mineira que a gente veio mostrar, de local, né, que serve a gastronomia mineira, que a gente quis mostrar aqui hoje, e a gente te convida a, quando você vir a Belo Horizonte, você vir aqui no restaurante Casa Velha, ou se você mora ou trabalha em Belo Horizonte, num dia que você puder e ou quiser, você vir também saborear essa deliciosa comida mineira aqui no restaurante Casa Velha. É isso aí. Então, agora o restaurante Casa Velha está há 3 meses sob nova direção, com a senhora Verônica. E a senhora Verônica aguarda vocês vindo aqui para poder saborear a boa comida que ela faz aqui com a equipe dela.
Transcorridos muitos séculos, desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com sua vida, foi concebido a obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorrido 9 meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Sem demoras, vamos continuar a nossa festa de Natal. Oh
Olá, tudo bem? Meu nome é Breno Mesquita, sou guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo, tenho 15 anos. Nós estamos aqui agora no Museu Histórico Artur Barreto, que conta um pouco da história da nossa cidade, da nossa capital, Belo Horizonte. Eu estou com a máscara na minha mão, a gente estava usando a máscara até agora, eu tirei para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu vou falar. As mãos estão higienizadas, eu estou com a distância orientada, né, por causa da Covid-19. Bem, o museu está no bairro chamado Cidade Jardim, na região centro-sul de Belo Horizonte. Aqui ficava a fazenda do Cercado, onde a cidade de Belo Horizonte se iniciou bem antes de 1897, quando Belo Horizonte foi inaugurado. E aqui a gente ainda tem o casarão reservado, que era a casa grande da fazenda. E andando para cá, nós vamos ver alguns símbolos da cidade, da história da cidade. Então, aqui no casarão a gente tem uma exposição fixa sobre a história da cidade, que geralmente fica no andar de cima, onde tem essa varandinha, né, aprazível, que dá para ver a vizinhança. E na parte de baixo sempre tem alguma exposição temporária que é colocada de tempos em tempos seguindo um calendário que é definido através de um edital anual de ocupação dos espaços culturais da Prefeitura de Belo Horizonte. Um dos exemplares de bonde que rodavam aqui na cidade até a década de 50, ele é original, de fabricação americana. A gente não pode subir nele para poder deixar ele preservado. Ele está escrito Padre Eustáquio, né, que ele fazia a linha para o bairro Padre Eustáquio. Uma placa indicativa para poder não pedir para não subir e não tocar, e sobre a história dele. Cabia 32 pessoas, General Electric, banco de madeira, que podiam mudar de um lado para o outro, dependendo do sentido do bonde. E uma curiosidade é o que o nosso cinegrafista está mostrando agora, que são as placas de divulgação de produtos da época. Tinha esse toldo aí, né, essa lona para poder cobrir em dias de chuva, não deixar os ocupantes do bonde pegarem chuva. Era movida a eletricidade e tinha um paralama para poder pegar a lama em dias de chuva. E também para frear, né, frear ele caso fosse necessário, até porque o relevo da nossa cidade é muito acidentado. Muito bem, essa daí é uma das cabines, né, de elevadores, uma das primeiras cabines de elevador da cidade. Um exemplar similar a esse está dentro do espaço cultural que o Sesc tem no centro da cidade, na São Paulo com Caetés. Ali tem a placa indicativa, né, em jato de areia no vidro, e se colocando a história dele. Década de 20, movida a eletricidade. Do lado a gente tem o cocheiro, né, a carruagem para transporte do pessoal que tinha mais dinheiro, com 2 lampiões para iluminação à noite. A cobertura para os ocupantes, que eram os donos, né,
da carruagem, a parte para transportar para o cocheiro fazer o movimento, né? Orientar os animais que puxavam essa carruagem. Então, gente, essa daí é a Mariquinha, locomotiva americana do final do século XIX. Ela foi usada para poder puxar os materiais que chegavam em Belo Horizonte através da estação ferroviária central, que ainda existe. É uma das primeiras locomotivas que foram usadas em Belo Horizonte e também serviam para poder fazer o transporte de passageiros, mas a principal utilização dele era o transporte de escalamentos de materiais. Movida a lenha, né? Caldeira, depósito de lenha. Então, gente, esse daí é o mapa de Belo Horizonte. A cidade tem 487 bairros, tem uma área geográfica de 332 quilômetros. Nós estamos aproximadamente... está mais ou menos aqui, nesse momento, né? O Museu Abílio Barreto. E aqui do lado a gente tem a parte moderna do museu, construção feita, bancada patrocinada pelo Minas, que tem algumas exposições temporárias. E depois que a pandemia permitir, a gente vai voltar a ter um café aberto aí. Essa avenida que está aqui na frente é a Avenida Prudente de Moraes. Na época, né, da fazenda e até a década de 40 tinha um córrego, que é o córrego do Leitão passando aí embaixo. O córrego ainda passa aí por baixo. Inclusive, assim como outros córregos, né, que passam por debaixo de outras avenidas aqui da cidade. Eu queria fazer um apelo, né, por questão de sustentabilidade, para que a gente, gerações como a do meu filho, quando tiverem maiores, não terem problema, né, questão de inundação e nem nada do tipo. Que é para impermeabilizar menos o solo, que aproveitem mais a água da chuva, impermeabilizem menos o solo da sua casa, das casas dos seus entes, dos seus queridos, cuidem mais do planeta onde a gente vive, andem mais a pé, se for andar de carro, evitem andar sozinhos, para que gerações como a do meu filho que está aqui acompanhando a gente hoje tenham menos problema com o clima e com as consequências do clima, como por exemplo as inundações que a gente teve no início desse ano aqui em Belo Horizonte, inclusive nessa avenida. Espero que vocês estejam gostando da cantata e tenham gostado desse vídeo. Estamos à disposição, eu através da minha empresa, Ouro Azul Eventos e Turismo de Belo Horizonte, para poder receber e cuidar de vocês com a tradicional hospitalidade mineira, aqui em toda Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte.
lixo eletrônico. Nós somos uma empresa que nasceu a partir de uma iniciativa da incubadora de empresas da PUC Betim, a partir de um projeto de monografia de final de curso. Nós nascemos em 2010 e a gente vem com a proposta de coletar e dar a destinação adequada ao lixo eletrônico. Aqueles equipamentos que nós temos em casa não sabemos o que fazer, como uma TV velha, um computador, chuveiro, ferro de passar, enceradeira, videocassete, celular, enfim. Os equipamentos que hoje são descartados em volumes muito grandes, e a gente não tem iniciativas que dão a destinação adequada a esse tipo de material. A nossa empresa vai até a residência, até a empresa, coleta, e aqui a gente faz a reciclagem. A gente desmancha esse material e dá a destinação adequada a cada tipo de material que é oriundo desse equipamento, desde os plásticos, ferros, vidro, placas de circuito, fios, tudo isso a gente encaminha para um local adequado. E por que é importante descartar de forma correta o lixo eletrônico? Porque eles têm, na sua composição, metais pesados, que são metais perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Por exemplo, em um monitor de computador, a gente encontra o chumbo, aquele monitor antigo, monitor de tubo. Assim como uma TV, assim como um celular, a gente encontra chumbo, cádmio, mercúrio, que são metais perigosos, são metais pesados. Eles podem trazer doenças até como câncer para a saúde humana. Então a gente precisa preocupar muito com a questão do descarte correto. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso processo. A nossa empresa, que tem os veículos que vão até os locais e recolhem esse material, traz aqui para o galpão. O nosso galpão fica em Betim. Nós somos situados em Betim, no bairro Bandeirinhas, e aqui a gente faz esse processo. A gente recebe aqui desde máquina de lavar antiga, impressora, equipamentos de ginástica, aspirador de pó, chuveiro, tudo mesmo a gente consegue dar um destino correto. Tudo a gente vai encaminhar para reciclagem. Então eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Nosso colaborador vai encaminhar essa impressora, que às vezes pode estar até funcionando, mas por uma questão de custo, as pessoas descartam, às vezes o alto custo do cartucho, as pessoas deixam de consumir esse equipamento e ele acaba virando lixo. Aqui a gente encaminha essa impressora para a bancada de desmontagem, onde a gente vai fazer a separação de todo o material. É um serviço todo manual. A Miami vai fazer essa separação para tudo ter um destino correto. Ao fazer essa descaracterização, a gente encaminha o plástico para uma outra indústria que vai reciclar o plástico. Esse plástico pode virar um outro eletroeletrônico, pode virar uma TV, pode virar um para-choque de carro, pode virar um puxador de armário. Outras indústrias vão fazer o beneficiamento desse material, que ele retorna para a cadeia produtiva novamente. Assim como o ferro, o metal, ele vai ir para a siderúrgica e vão virar outros materiais. Até o último parafuso a gente desmonta, a gente tira a placa de circuito, todo o material ele vai ter um destino correto. Ao reciclar o seu lixo eletrônico, além de você estar contribuindo com a preservação ambiental, você ajuda a gerar empregos, e dá um novo ciclo para esse material. Com isso a gente movimenta a economia, poupa os recursos naturais do planeta, porque a gente vai deixar de extrair novos materiais, de minerar. Então, assim, é um trabalho de muita importância, que precisa de muito apoio, conscientização, educação ambiental, de cada um de nós. A gente, na hora de comprar, a gente precisa preocupar com a questão do descarte. Aqui nós temos as placas de circuito impresso, onde tem diversos metais valiosos. Então, ao reciclar, a gente reaproveita esses metais, que aqui contém até o ouro, prata, paládio, são metais nobres, que quando a gente descarta no lixo comum, a gente deixa de reaproveitar. Então, essa é a grande importância da reciclagem. Mas, ao mesmo tempo, essa placa de circuito pode ter metais pesados, que ao descartar incorretamente, eles vão contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde humana também.
né? É o caso do chumbo nas soldas, né? Nas soldas e trilhas das placas. Caso você possua em casa, guardado na gaveta ou no quartinho, cabos velhos, máquina de lavar, equipamentos sem uso, eletrodomésticos quebrados, computadores obsoletos, televisores antigos, saiba que você pode contar conosco para fazer o descarte correto. Nós vamos até o local e coletamos tudo e encaminhamos para reciclagem. Os nossos contatos são, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 995449937, nosso telefone fixo é 31 3044 5280. Ou para outras informações você pode consultar o nosso site, que é www.emile.net.br.
está. Eu queria apresentar para vocês essa turma que esteve com a gente aqui. Jesus e Maria e o menino Jesus, Everaldo, Maristela e Luísa, que é o nosso menino Jesus aqui nessa noite de hoje. Queria também apresentar aqui minhas alunas, Maria Gabriela, Ana, meus alunos aqui, Antônio, Daniel, Mariana, filho querido Samuel, esposa querida Lu, 30 anos de música católica, meu grande irmão, amigo, filho, Anderson aí, o nosso narrador, apresentador, a nossa equipe de líderes, a Andressa, também teve comigo aqui, Paulo e Luto, muito querido, a família Henrique, Valéria, muito agradecido também a Bruna e ao Roberto, são os pais da Antônio, os pais do Daniel, a equipe da Talentos, o Beto, a transição, a Léo, a filmagem aqui, o Betinho no som. Queria agradecer muito o Breno, que nós tivemos aí nesse tempo, o Breno que é turismo, que veio com a gente nesse período também, trabalhando aí, fazendo as filmagens. E esse grupo lindo, maravilhoso, que esteve aqui com a gente, grupo Acorda Elis, Camila, Esther, Ana Karina, Leia. E queremos agradecer